Nunca pensei que minha carreira de 25 anos como piloto comercial terminaria com uma explosão que quase me matou de susto. Meu nome é Eduardo Santos, tenho 52 anos e sou comandante de uma das maiores companhias aéreas do Brasil há mais de 2 décadas. Já voei por todos os continentes, enfrentei tempestades que fariam qualquer pessoa rezar e pensei que tinha visto de tudo na aviação. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que aconteceu no voo SA-447 de São Paulo para Miami em uma terça-feira de março que mudou minha vida para sempre. Era um dia comum, daqueles que começam cedo demais e você mal tem tempo para tomar um café decente antes de partir para o aeroporto. Minha esposa, Carmen, ainda estava dormindo quando saí de casa às 4 da manhã. Deixei um bilhete na cozinha dizendo que chegaria em Miami no meio da tarde e que ligaria assim que pousasse. Se eu soubesse o que estava por vir, teria acordado ela para dizer que a amava. O briefing da tripulação foi rotineiro. Eu estava voando com o copiloto Marcelo Ribeiro, um jovem de 34 anos que sempre admirei pela competência e calma sob pressão. Marcelo tinha cerca de 4.000 horas de voo. Um piloto sólido em quem eu confiava completamente. Nossa equipe de cabine era composta por 5 comissários experientes, liderados pela chefe Amanda Oliveira, uma veterana de 15 anos que conhecia cada centímetro daquele Boeing 767-300ER. Comandante, weather looks good all the way to Miami, disse Marcelo enquanto revisávamos os dados meteorológicos. Ventos favoráveis, sem turbulência significativa prevista. Deve ser um voo tranquilo, como eu estava enganado. Nosso 767 estava carregado com 180 passageiros e 12 tripulantes. Era um avião que eu conhecia como a palma da minha mão. Havia voado nessa mesma aeronave dezenas de vezes. Prefixo PRABC, uma máquina robusta com um histórico impecável de manutenção. 2 motores Pratt & Whitney J9D 7R4, cada um capaz de gerar 48.000 libras de empuxo. Uma aeronave confiável que me levara pelo mundo inteiro sem nunca me decepcionar. O embarque transcorreu normalmente. Famílias indo para a Disney, executivos viajando a negócios, alguns turistas brasileiros realizando o sonho de conhecer os Estados Unidos. Entre os passageiros, havia uma escola de ensino médio de Campinas, levando 35 alunos para um intercâmbio cultural em Miami. Ver aqueles jovens empolgados me lembrou dos meus próprios filhos e de como a aviação pode realizar sonhos. Às 7h15 da manhã, horário de Brasília, iniciamos o pushback do portão 14 do Terminal 3 de Guarulhos. O dia estava claro, com visibilidade ilimitada e ventos calmos. As condições eram perfeitas para decolagem na pista 09R, São Paulo Tower, South American 447 Heavy, táxi para Runway 09 Right via Taxiway Charlie, transmiti pelo rádio. South American 447 Heavy, taxi Runway 09 Right via Charlie, contact ground 121.9. Mudamos para a frequência do controle de solo e recebemos instruções para prosseguir. Durante o táxi, completamos todos os checklists de antes da decolagem. Os motores respondiam perfeitamente. Todos os sistemas indicavam normalidade. V1, rotate, anunciou Marcelo quando atingimos a velocidade de decisão na decolagem. Puxei suavemente o manche e nosso 767 deixou o solo brasileiro às 7h32. Era uma decolagem perfeita, com o avião subindo consistentemente através das camadas de nuvens matinais. Em poucos minutos, estávamos em rota para o Oceano Atlântico, rumo ao norte. Gear up, comandei, e Marcelo recolheu o trem de pouso. Subimos para nossa altitude de cruzeiro inicial de 35.000 pés, onde acomodaríamos para o voo transatlântico de 8 horas e 20 minutos. O plano de voo nos levaria sobre o Atlântico, passando próximo às ilhas de Cabo Verde, depois seguindo a costa americana até Miami.
As primeiras 4 horas de voo foram absolutamente normais. Conversamos sobre nossas famílias, planos para o futuro, e Marcelo me contou sobre seus estudos para se tornar comandante. Ele tinha tudo para ser um excelente piloto em comando: conhecimento técnico, bom julgamento e, principalmente, humildade para sempre continuar aprendendo. Os passageiros estavam relaxados. Alguns dormiam, outros assistiam filmes nos sistemas de entretenimento individual. O serviço de bordo havia sido servido sem problemas e recebia apenas elogios da tripulação sobre o comportamento dos passageiros. Era exatamente o tipo de voo que todo piloto deseja, sem incidentes, sem complicações. Estávamos sobrevoando o meio do Atlântico, a cerca de 600 milhas náuticas da costa brasileira e ainda muito longe de qualquer aeroporto alternativo, quando tudo mudou. Eram exatamente 11h47, horário de Brasília. Eu estava revisando nossa posição no computador de bordo quando escutei um som que jamais esquecerei. Foi como se alguém tivesse detonado uma bomba dentro do motor direito. Bang! O avião inteiro tremeu violentamente. Imediatamente, alarmes começaram a soar no cockpit como uma sinfonia do inferno. Master Caution, Engine Failure, Fire Warning. Luzes vermelhas e amarelas piscavam por todo o painel de instrumentos. "O que foi isso?" gritou Marcelo, suas mãos automaticamente indo para os controles. Olhei pela janela lateral direita e senti meu sangue gelar. Onde deveria estar nosso motor direito funcionando perfeitamente, agora havia uma visão apocalíptica. O motor estava literalmente se despedaçando. Pedaços enormes de metal voavam em todas as direções, alguns atingindo a asa e a fuselagem com estrondos que pareciam tiros de canhão. Engine failure, anunciou o sistema de alerta da aeronave. Mas isso era mais que uma simples falha de motor. Era uma explosão catastrófica que estava destruindo nossa aeronave em tempo real. "Marcelo, assuma os controles!" gritei, agarrando firmemente o manche. O avião começou a ficar desgovernado. Com a perda total da potência do motor direito e os danos estruturais que eu podia ver se espalhando pela asa, estávamos enfrentando uma situação muito além de uma emergência padrão. "Emergency checklist, engine failure severe", gritei para Marcelo. Mas antes que pudéssemos começar qualquer procedimento, aconteceu algo ainda pior. Escutei um som agudo e assustador, o ar sendo sugado para fora da cabine. "Despressurização!" gritou Marcelo. A cabine estava perdendo pressurização rapidamente. A cerca de 35.000 pés de altitude, tínhamos apenas segundos antes que a falta de oxigênio começasse a afetar nossa capacidade de pensar e tomar decisões. "Oxygen masks", comandei. Colocamos nossas máscaras de oxigênio rapidamente. Por todo o avião, as máscaras dos passageiros haviam se deployado automaticamente, e eu podia ouvir através do interfone Amanda instruindo os passageiros com sua voz firme e profissional. "Attention passengers, this is your flight attendant. Please place the oxygen mask over your nose and mouth, breathe normally, and remain seated with your seat belts fastened." Mas nossa situação estava se deteriorando a cada segundo. Através da janela, eu podia ver que não era apenas o motor que havia explodido. Fragmentos da explosão haviam perfurado a fuselagem em múltiplos pontos. Estava claro que tínhamos perfurações na estrutura pressurizada da aeronave. "Comandante, precisamos descer imediatamente", disse Marcelo, sua voz abafada pela máscara de oxigênio. Ele estava certo. Com a cabine despressurizada, nossa prioridade número 1 era descer para uma altitude onde pudéssemos respirar sem máscaras de oxigênio, abaixo de 10.000 pés. "Emergency descent", anunciei no rádio. "Miami Center, South American 447 Heavy, declaring Mayday, Mayday, Mayday. Severe engine failure with cabin depressurization, requesting immediate descent to flight level 10,000. South American 447 Heavy, Miami Center, roger your Mayday. Descend immediately and maintain flight level 10,000. State souls on board,
and fuel remaining. 447 Heavy, 192 souls on board, respondi, lutando para manter o avião estável enquanto iniciava uma descida de emergência. Mas quando fui verificar nossa quantidade de combustível, recebi outro choque que quase me fez largar os controles. Nossos tanques de combustível estavam vazando dramaticamente. O que deveria ser cerca de 25 mil quilos de combustível para o restante do voo, havia caído para apenas 8 mil quilos e continuava diminuindo rapidamente. Marcelo, olha o combustível. Seus olhos se arregalaram ao ver os números nos displays. Meu Deus, estamos perdendo combustível muito rápido. Com essa taxa de consumo e vazamento, temos no máximo 15 minutos antes dos tanques ficarem vazios. 15 minutos. 180 pessoas dependendo de mim. Nenhum aeroporto próximo o suficiente. E uma aeronave danificada que estava se tornando mais difícil de controlar a cada segundo que passava. Era oficial. Estávamos enfrentando a situação mais perigosa que qualquer piloto pode imaginar. Miami Center 447 Heavy. We have multiple emergencies, severe engine failure, cabin depressurization, and rapid fuel loss. We need the nearest available airport immediately. 447 Heavy, stand by. We're checking options. The nearest suitable airport is Recife, bearing 180 degrees, distance 280 nautical miles, 280 milhas náuticas. Com nossa velocidade reduzida devido aos danos e a necessidade de voar com apenas um motor, isso significava pelo menos 45 minutos de voo. Mas com nosso combustível vazando rapidamente, não tínhamos nem perto disso. Negative Miami Center. We don't have enough fuel for Recife. We need closer options. 447 Heavy. There's a small airport in Fernando de Noronha, bearing 195 degrees, distance 160 nautical miles. Fernando de Noronha. Uma pequena ilha brasileira com uma pista que era utilizada principalmente para aviação geral e alguns voos comerciais de menor porte. Nunca havia pousado lá e não tinha certeza se a pista seria longa o suficiente para um 767 em emergência. What's the runway length at Fernando de Noronha? Perguntei. 447 Heavy, runway is 0422, length 3,000 meters, width 45 meters. 3.000 metros. Era apertado para um 767 carregado, mas tecnicamente possível se conseguíssemos uma aproximação perfeita. Era nossa única chance. 447 Heavy, requesting vectors to Fernando de Noronha. Enquanto o controle de tráfego aéreo nos dava a nova rota, eu estava fazendo cálculos desesperados na minha cabeça. Com 160 milhas náuticas para percorrer, voando a cerca de 250 nós em nossa descida de emergência, precisaríamos de aproximadamente 40 minutos. Mas nosso combustível estava vazando tão rapidamente que tínhamos no máximo 15 minutos antes dos motores começarem a falhar por falta de combustível. Era matematicamente impossível. Marcelo, roda o checklist de Engine Failure e Emergency Descent. Eu vou tentar calcular se conseguimos chegar. Marcelo começou a trabalhar nos procedimentos enquanto eu fazia contas que não fechavam de jeito nenhum. Não importava como eu calculasse, sempre chegava na mesma conclusão terrível. Não tínhamos combustível suficiente para chegar a Fernando de Noronha. Foi então que tomei uma das decisões mais difíceis da minha carreira. Se não conseguíamos chegar a um aeroporto com o combustível que tínhamos, precisava fazer esse combustível durar mais tempo. E havia apenas uma maneira de fazer isso. Marcelo, vou cortar o motor esquerdo. Ele me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Comandante, você não pode fazer isso. É nosso único motor funcionando. Escuta, disse, tentando manter a calma em minha voz. Fazendo os cálculos, nunca vamos chegar a Fernando de Noronha com esse consumo de combustível. Mas se cortarmos o motor esquerdo e planamos, conseguimos voar mais longe com o combustível que temos.
Era uma estratégia completamente contra tudo que aprendemos no treinamento. Você nunca, jamais desliga intencionalmente seu último motor funcionando. Mas estava claro que seguir os procedimentos padrão nos levaria direto para o Oceano Atlântico. Se fizermos isso, não vamos conseguir fazer uma aproximação normal, disse Marcelo. Vai ser basicamente um pouso forçado. Eu sei, mas é nossa única chance. Peguei o interfone e fiz o anúncio mais difícil da minha vida. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We have experienced a serious emergency with one of our engines and are diverting to the nearest airport in Fernando de Noronha. I need everyone to listen carefully to the flight attendants and prepare for an emergency landing. Please remain calm, keep your seatbelts fastened, and follow all instructions. We are doing everything possible to get everyone safely on the ground. Podia escutar murmúrios de pânico e algumas pessoas chorando através da cabine. Amanda e sua equipe começaram imediatamente a preparar os passageiros para uma possível evacuação de emergência, explicando as posições de segurança e revisando as saídas de emergência. Comandante, disse Amanda através do interfone, os passageiros estão assustados, mas estão seguindo as instruções. Temos algumas pessoas passando mal devido à despressurização, mas nada sério até agora. Perfeito, Amanda. Precisamos que todos permaneçam sentados e preparados. Vai ser um pouso difícil. Voltei minha atenção para a situação de voo. Estávamos a 18.000 pés e descendo. Nossa velocidade estava controlada em 280 nós. E Fernando de Noronha estava agora a 140 milhas náuticas à nossa frente. Miami Center, 447 Heavy, requesting direct vector to Fernando de Noronha and declaring fuel emergency. We have approximately 12 minutes of fuel remaining. 447 Heavy. Turn left, heading 190 degrees direct, Fernando de Noronha. We're coordinating with Brazilian authorities for emergency services to be standing by. Era a hora de tomar a decisão mais arriscada da minha vida. Marcelo, vou cortar o motor esquerdo em agora. Levei minha mão até o fuel control switch do motor esquerdo e o girei para a posição off. O último motor funcionando da nossa aeronave começou a diminuir sua rotação, até parar completamente. Súbito silêncio. Depois de 4 horas e meia de voo, com o rugido constante dos motores, de repente estávamos voando em silêncio quase total. Apenas o som do ar passando pela fuselagem e o ruído eletrônico dos sistemas de emergência funcionando com energia da RAT, Ram Air Turbine, que havia se deployado automaticamente para gerar energia elétrica com a perda dos motores. Nosso 767, que pesava aproximadamente 120 toneladas, agora era essencialmente um planador gigante voando a 280 nós a 15.000 pés de altitude. Fernando de Noronha Tower, South American 447 Heavy, Mayday, Mayday, Mayday. We are a Boeing 767 with total engine failure approaching your airport, requesting emergency landing runway 04. We have 192 souls on board and are in emergency glide. South American 447 Heavy, Fernando de Noronha Tower. We copy your Mayday. Runway 04 in use. Wind 060 degrees at 15 knots. Emergency services are standing by. You are cleared to land runway 04. 120 milhas náuticas para percorrer, 15.000 pés de altitude para perder nenhuma energia dos motores. Fiz cálculos rápidos na minha cabeça. Com nossa razão de planeio, conseguiríamos chegar à pista, mas seria muito, muito apertado. Marcelo, vamos conseguir, mas não vai sobrar nada. Preciso que prepare a cabine para impacto e revise os procedimentos de evacuação de emergência. Comandante, disse Marcelo, sua voz tensa, mas focada. Calculei nossa razão de descida. Vamos chegar na pista com cerca de 500 pés de altitude. Vai dar, mas não vai ter segunda chance. Ele estava certo. Com um planador normal,
Você tem o luxo de fazer uma aproximação gradual e ajustar sua trajetória conforme necessário. Mas com um 767 de 120 toneladas sem motores, você tem exatamente uma tentativa. Se errasse a aproximação, não havia energia para fazer uma arremetida. O próximo contato com o solo seria definitivo. Amanda, chamei pelo interfone. Preciso que prepare toda a cabine para pouso de emergência. Posições de impacto em 5 minutos. Entendido, comandante. Vamos começar a preparação agora. Por toda a cabine, podia escutar Amanda e sua equipe orientando os passageiros. Ladies and gentlemen, we are preparing for an emergency landing. Please remove all sharp objects from your pockets, remove your shoes, and assume the brace position when we announce. Flight attendants, prepare for emergency landing. Olhei pela janela e finalmente consegui ver Fernando de Noronha no horizonte. A pequena ilha tropical parecia minúscula no meio do oceano azul infinito. Nossa única chance de salvação era uma pista de 3.000 metros numa ilha perdida no Atlântico. Visual com a pista, anunciei. Marcelo, landing checklist emergency. Começamos a correr o checklist de pouso de emergência, que era bem diferente do procedimento normal. Sem energia dos motores, muitos sistemas estavam funcionando apenas com energia de emergência. Os flaps teriam capacidade limitada, o sistema hidráulico estava operando apenas com pressão residual, e o trem de pouso teria que ser baixado manualmente. Gear down, comandei. Marcelo acionou a alavanca do trem de pouso, mas as luzes de confirmação não acenderam imediatamente. Trem de pouso não está confirmando, disse ele. Usa o procedimento manual. Marcelo acionou o sistema de emergência para baixar o trem de pouso manualmente. Após alguns segundos eternos, finalmente escutamos o ruído característico do trem se estendendo e travando na posição. 3 verdes, confirmou Marcelo. Trem de pouso baixado e travado. Estávamos a 8.000 pés de altitude e 60 milhas náuticas da pista. Nossa velocidade estava estável em 270 nós, e a ilha de Fernando de Noronha estava crescendo rapidamente à nossa frente. Flaps 5, comandei. Com energia limitada, nossos flaps responderam lentamente, mas conseguimos estender para a posição 5. Não seria possível usar a configuração completa de pouso, mas pelo menos teríamos alguma sustentação adicional para reduzir nossa velocidade de toque. Cabin crew, 2 minutes to landing. Assume brace positions. Por toda a cabine, 180 passageiros estavam agora na posição de emergência. Cabeças baixas, mãos protegendo as nucas, pés firmes no chão. Era uma visão que me deu arrepios e, ao mesmo tempo, me encheu de determinação. Todas essas pessoas confiavam em mim para levá-las em segurança para o solo. Fernando de Noronha Tower, 447 Heavy, final approach runway 04. Requesting all emergency services standing by. 447 Heavy, all emergency services are in position. Wind 060 at 18 knots. You are cleared to land. 5.000 pés de altitude, 30 milhas da pista. Podia ver claramente o aeroporto agora. A pista parecia incrivelmente pequena para um 767, cercada por oceano em todas as direções. Se errasse a aproximação para curto, cairíamos no mar. Se passasse da pista também. Tinha que ser perfeito. Comandante, disse Marcelo. Velocidade 250 nós, razão de descida 1.800 pés por minuto. Trajetória está boa. Concentrei toda a minha atenção em manter a aproximação estável. Sem motores, não tinha como corrigir erros grandes. Cada ajuste no manche tinha que ser suave e preciso. 3.000 pés de altitude, 15 milhas da pista. Flaps 15, comandei. Os flaps se estenderam mais um pouco, nos dando sustentação adicional e permitindo uma velocidade de aproximação menor. 2.000 pés, 8 milhas. A pista estava agora claramente visível à nossa frente.
Podia ver os caminhões de bombeiros posicionados ao longo da pista, as ambulâncias esperando, as luzes de emergência piscando. Toda a pequena população da ilha devia estar assistindo nossa aproximação desesperada. Velocidade 220 nós, anunciou Marcelo. Trajetória ligeiramente alta. Estava voando ligeiramente acima da trajetória ideal de aproximação. Em uma situação normal, isso seria facilmente corrigido com uma pequena redução de potência. Mas sem motores, minha única opção era apontar o nariz ligeiramente para baixo, para aumentar nossa velocidade de descida. Cabin crew, 1 minute to touchdown. Brace for impact. 1 milha pés, 3 milhas da pista. Podia ver que estávamos alinhados perfeitamente com a linha central da pista. Nossa velocidade estava estável em 210 nós. Mais rápida que o normal para pouso, mas aceitável considerando nossa condição de emergência. 500 pés, 1 milha. Comandante, velocidade um pouco alta, disse Marcelo. 200 nós. 200 nós era realmente rápido para um pouso, mas era o que tínhamos. Com flaps limitados e sem a possibilidade de fazer uma arremetida, tinha que aceitar uma velocidade maior de toque. 200 pés. Podia ver claramente as marcas da pista agora. O aeroporto de Fernando de Noronha se estendia à nossa frente. No final da pista, apenas oceano. 100 pés. Brace! 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 Gritei pelo interfone. 50 pés. Cortei suavemente o nariz para baixo, preparando para o contato com o solo. 20 pés, 10 pés, 5 pés. O trem de pouso principal tocou a pista com um impacto muito mais forte que o normal. Nosso 777 quicou uma vez, depois tocou definitivamente no asfalto a 195 nós. Reversa máxima! Gritei, embora soubesse que não tínhamos reversores funcionando sem os motores. Pisei nos freios com toda a força que tinha. Marcelo acionou os spoilers manualmente. Nossa aeronave estava desacelerando, mas ainda muito rápida. Passamos pela marca dos 1.000 metros da pista a 120 nós. 2.000 metros, ainda a 80 nós. 2.500 metros, 60 nós. Com apenas 500 metros de pista restante, conseguimos parar completamente nossa aeronave. Silêncio total no cockpit por alguns segundos. Depois, Marcelo me olhou com lágrimas nos olhos. Comandante, conseguimos. Peguei o interfone com as mãos tremendo. Ladies and gentlemen, welcome to Fernando de Noronha. Please remain seated while the cabin crew prepares for evacuation. You are all safe. O aplauso que veio da cabine foi ensurdecedor. 180 pessoas aplaudindo, chorando, rindo, se abraçando. Era o som mais bonito que já escutei na minha vida. Dentro de minutos, estávamos executando a evacuação de emergência. Os tobogãs foram acionados e todos os 180 passageiros foram evacuados da aeronave em menos de 90 segundos. Ninguém ficou ferido seriamente. Alguns arranhões menores durante a evacuação, algumas pessoas em choque, mas todos vivos. Eu fui o último a deixar a aeronave, como manda a tradição. Quando pisei na pista de Fernando de Noronha e olhei para trás para nosso 767, finalmente pude ver a extensão real dos danos. O motor direito estava completamente destruído, com pedaços espalhados por toda a asa. A fuselagem tinha múltiplas perfurações dos fragmentos da explosão. Era um milagre que tivéssemos conseguido manter a aeronave voando por tanto tempo. Amanda veio correndo em minha direção e me deu um abraço apertado. Comandante, obrigada. Você salvou a vida de todos nós. Mas eu sabia que não tinha sido apenas eu. Tinha sido toda a tripulação trabalhando junto. Marcelo mantendo a calma e executando todos os procedimentos perfeitamente. Amanda e a equipe de cabine mantendo os passageiros calmos e preparados. O pessoal do controle de tráfego aéreo nos guiando para a salvação. Havia sido um trabalho de equipe. Nos dias seguintes, descobrimos o que havia causado a explosão. Uma falha rara no disco da turbina de alta pressão do motor direito havia resultado numa falha catastrófica não contida.
Fragmentos do motor perfuraram não apenas a fuselagem, mas também danificaram as linhas de combustível na asa, causando o vazamento que quase nos custou todas as nossas vidas. Os investigadores me disseram que a decisão de cortar o motor esquerdo e planar havia sido crucial para nossa sobrevivência. Com o consumo normal do motor funcionando mais o vazamento de combustível, nunca teríamos chegado a Fernando de Noronha. O planeio havia nos dado exatamente os minutos extras que precisávamos. 3 meses depois, recebi uma ligação do presidente da companhia aérea. Eduardo, quero que saiba que sua decisão salvou 192 vidas. A empresa toda reconhece sua coragem e competência técnica. Temos uma proposta para você. Pensei que fosse algum tipo de promoção ou reconhecimento formal. Queremos que você lidere nosso novo programa de treinamento em gerenciamento de emergências. Ensinar outros pilotos como tomar decisões difíceis sob pressão extrema. Era uma oferta tentadora, mas depois do que havia passado, eu sabia o que realmente queria fazer. Agradeço muito a oferta, mas na verdade estou pensando em me aposentar. Quero passar mais tempo com minha família. Voei por mais 6 meses depois do incidente, mas meu coração não estava mais no cockpit da mesma forma. Toda vez que escutava qualquer ruído anormal dos motores, minha mente voltava para aquele momento terrível sobre o Atlântico. Era hora de parar. Me aposentei no final daquele ano, após 26 anos como piloto comercial. Agora passo meus dias dando aulas de simulador para jovens pilotos, ensinando não apenas os procedimentos técnicos, mas também a importância de manter a calma e tomar decisões baseadas em análise racional, mesmo quando tudo parece estar dando errado. Uma semana depois do nosso pouso de emergência, recebi uma carta que me fez chorar. Era de Marina, uma das estudantes do ensino médio que estava no intercâmbio para Miami. Comandante Eduardo, quero que saiba que seu exemplo me inspirou a estudar engenharia aeronáutica. Um dia, quero projetar aviões ainda mais seguros para que outros pilotos como o senhor possam salvar ainda mais vidas. Obrigada por me mostrar que com conhecimento, coragem e trabalho em equipe, podemos superar qualquer desafio. É por cartas como essa que sei que vale a pena dedicar uma vida inteira à aviação. Hoje, sempre que passo por um aeroporto e vejo um 767 decolando, não posso deixar de pensar naqueles 15 minutos sobre o Oceano Atlântico. 15 minutos que testaram tudo que aprendi em 4 décadas de voo. 15 minutos que poderiam ter terminado de forma muito diferente se uma única decisão tivesse sido tomada de forma errada. A aviação é uma profissão que não perdoa erros, mas que recompensa o conhecimento, a preparação e a capacidade de manter a calma quando tudo está dando errado. Naquele dia, todas as horas de treinamento, todos os simuladores, todas as emergências que pratiquei ao longo dos anos se tornaram reais e funcionaram. Às vezes, as pessoas me perguntam se eu tive medo durante aqueles 15 minutos críticos. A resposta honesta é sim, tive muito medo. Medo de não conseguir salvar todos aqueles passageiros. Medo de decepcionar as famílias que estavam esperando seus entes queridos chegarem em Miami. Medo de que minha carreira terminasse com uma tragédia. Mas o treinamento é mais forte que o medo. Quando você treina a mesma emergência centenas de vezes, seus músculos desenvolvem memória. Suas mãos sabem onde estão os controles mesmo no escuro. Sua mente processa as informações e toma decisões mesmo quando seu coração está disparado. Foi isso que nos salvou naquele dia. Não foi sorte. Foi preparação encontrando oportunidade no momento mais crítico. Marcelo continuou voando e se tornou comandante 2 anos depois. Sempre que nos encontramos em eventos da aviação, ele brinca dizendo que foi o único copiloto na história a ver seu comandante desligar intencionalmente o último motor funcionando da aeronave. E ainda por cima deu certo. Ele ri.
Amanda também continuou voando e agora é supervisora de treinamento de tripulantes de cabine. Ela sempre diz que aquele dia mudou sua perspectiva sobre o quanto a tripulação de cabine é importante em emergências. Não adianta os pilotos saberem voar se os passageiros entrarem em pânico, ela costuma dizer. Somos todos uma equipe. Fernando de Noronha se tornou um lugar especial para todos nós. 3 anos depois do incidente, a companhia aérea organizou uma viagem para que toda a tripulação e alguns passageiros pudessem voltar à ilha para uma cerimônia de agradecimento. Foi emocionante pisar novamente naquela pista, mas desta vez como turista, não como alguém lutando pela vida. O pessoal do aeroporto nos recebeu como heróis. O controlador de tráfego aéreo que nos guiou naquele dia, João Carlos, nos mostrou as gravações da nossa aproximação. Vocês não sabem, ele disse, mas foi a aproximação mais perfeita que já vi. Sem motores numa pista apertada com vento de través, foi como assistir um milagre. Durante nossa visita, conhecemos várias pessoas da ilha que haviam assistido nosso pouso desesperado 3 anos antes. Muitos disseram que nunca esqueceriam de ver aquele grande avião branco descendo em silêncio do céu, sem o ruído dos motores, como um grande pássaro ferido procurando um lugar seguro para pousar. Uma coisa que sempre me perguntam é se eu mudaria alguma coisa naquele dia. Depois de muita reflexão, acredito que tomamos todas as decisões corretas dentro das circunstâncias que enfrentamos. Claro, com o benefício da retrospectiva, talvez pudéssemos ter identificado o vazamento de combustível alguns minutos antes, ou tentado uma configuração diferente de flaps para o pouso. Mas no calor do momento, com informações limitadas e tempo esgotando, fizemos o melhor que podíamos. A investigação oficial concluiu que nossa tripulação agiu com competência excepcional diante de múltiplas emergências simultâneas e que as decisões não convencionais tomadas pelo comandante foram instrumentais para evitar uma tragédia maior. O relatório se tornou material de estudo em escolas de aviação pelo mundo inteiro. Mas para mim, o verdadeiro reconhecimento veio 2 anos depois, num supermercado em São Paulo. Uma senhora me abordou timidamente. Desculpe incomodar, mas o senhor não é o comandante Eduardo, do voo que fez o pouso de emergência? Sim, sou eu. Eu estava naquele voo com meu neto de 8 anos. Era a primeira viagem de avião dele. Depois do que aconteceu, eu pensei que ele nunca mais quiseria voar. Mas sabe o que ele me disse? Que quando crescesse, queria ser piloto como o senhor. Que tinha visto como o senhor salvou todo mundo e queria fazer a mesma coisa. Ela parou por um momento, com lágrimas nos olhos. Meu neto está agora na escola de aviação da aeronáutica. Ele sempre diz que foi inspirado pelo senhor naquele dia. Obrigada por salvar nossa vida e obrigada por inspirar uma nova geração de pilotos. É por momentos como esse que sei que escolhi a profissão certa. A aviação não é apenas sobre transportar pessoas de um lugar para outro. É sobre responsabilidade, sobre carregar sonhos e esperanças, sobre ser o guardião da confiança que os passageiros depositam em você toda vez que embarcam numa aeronave. Hoje, quando ensino jovens pilotos no simulador, sempre conto a história do voo SA-447. Não para me gabar ou para assustar, mas para mostrar que situações impossíveis podem ser superadas com preparação, trabalho em equipe e, principalmente, a coragem de tomar decisões difíceis quando não há opções fáceis. Sempre termino minha aula com a mesma frase. Espero que vocês nunca precisem enfrentar uma situação como essa. Mas se precisarem, espero que se lembrem que todo problema tem uma solução. Às vezes, a solução não está no manual. Às vezes, você precisa pensar fora da caixa. Mas sempre há uma forma de proteger as vidas que estão sob sua responsabilidade. A aviação me ensinou que não somos apenas pilotos.
Somos guardiões temporários de vidas preciosas. E essa responsabilidade não termina quando desligamos os motores. Ela nos acompanha para sempre. Quando olho para trás, para aqueles 15 minutos que mudaram minha vida, não sinto orgulho nem trauma, sinto gratidão. Gratidão por ter tido o treinamento necessário para enfrentar a situação. Gratidão pela tripulação excepcional que trabalhou comigo. Gratidão pelos controladores que nos guiaram para a salvação. E principalmente gratidão por ter vivido para contar essa história e inspirar outros a seguirem na aviação. A vida nos apresenta momentos que definem quem realmente somos. Para alguns, esses momentos acontecem na guerra, para outros em catástrofes naturais, para outros ainda em salas de cirurgia, salvando vidas. Para mim, aconteceu a 35 mil pés sobre o Oceano Atlântico, com 180 pessoas dependendo das minhas decisões. Naquele dia, descobri que treinamento, experiência e trabalho em equipe podem superar qualquer adversidade. Descobri que mesmo nas situações mais desesperadoras, sempre há uma solução se você mantiver a calma e pensar de forma criativa. E descobri que a responsabilidade de proteger vidas humanas é o maior privilégio que qualquer profissional pode ter. Se você está pensando em seguir carreira na aviação, saiba que não é apenas um trabalho, é uma vocação. É aceitar que de vez em quando você pode ser chamado a tomar decisões que afetarão não apenas sua vida, mas a vida de centenas de pessoas que confiaram em você para levá-las em segurança para casa. É uma responsabilidade pesada, mas também é a profissão mais gratificante do mundo. Porque toda vez que você pousa uma aeronave em segurança, você está reunindo famílias, realizando sonhos, conectando pessoas através do mundo. E se um dia você se encontrar numa situação como a que enfrentei, lembre-se, você foi treinado para isso. Confie no seu treinamento, trabalhe com sua equipe, mantenha a calma e sempre haverá uma solução. A aviação é sobre voar, mas principalmente é sobre voltar para casa em segurança. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos dos céus, se inscreva no canal Caixa Preta. Temos muitas outras histórias de coragem, superação e os desafios diários de quem trabalha para manter a aviação segura. Deixe seu comentário contando qual história você gostaria de ouvir no próximo episódio e não se esqueça de compartilhar com alguém que também é apaixonado por aviação. Até o próximo voo.